Amém. Então, vamos continuar esse tempo de adorar o Senhor agora, mas adorar o Senhor através da palavra. Como toda a igreja sabe, nós estamos falando do amor de Deus que edifica a cada um de nós. E nós vemos que a edificação no Senhor também vem através da sabedoria. Quando a gente estuda Provérbios, e a igreja tem tido essa oportunidade de todo dia receber uma devocional a respeito da palavra de Deus por meio de Provérbios, nos ensina a ter sabedoria na nossa forma de viver. E quando a gente olha, o que nós percebemos é que nós somos chamados a crescer constantemente na palavra do Senhor, para que a nossa vida possa ser instrumento para edificar outras pessoas. Quando nós somos transformados pelo Evangelho, não somos transformados apenas para fazer parte do reino, mas somos formados também para produzir frutos. E frutos não são obras visíveis pelos homens, como eu dou fruto, ganho um carro, compro uma casa, a minha vida está bem. Não, frutos que a palavra de Deus nos chama é ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, ser fonte também de amor e de cuidado com aquele que precisa. Essa é a chamada do Senhor para cada um que é alcançado. Nós precisamos olhar para além de nós mesmos, não centralizar a nossa fé naquilo que somos e naquilo que precisamos receber, mas nós precisamos centralizar a nossa fé no outro. E duas perguntas hoje vão permear a nosso coração e a nossa cabeça. Que legado estamos construindo com esse amor de Deus que pela graça foi colocado dentro de nós? E a segunda pergunta é: que tipo de pessoas estamos formando para a próxima geração? São duas perguntas que são importantíssimas para a nossa caminhada e duas perguntas que têm resposta na palavra do Senhor. Por isso convido a igreja a abrir a Bíblia em Provérbios 29, nós vamos ler o verso 16 e 17. Provérbios 29, 16 e 17. Aqueles que fazem parte do tempo de oração tiveram o privilégio de já conversar a respeito dessa palavra na última terça-feira. Provérbios 29, 16 e 17. Então, com toda a reverência à palavra do Senhor, eu convido a igreja a ficar de pé, em respeito ao Senhor falando conosco neste momento. Diz a palavra de sabedoria: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso, e ele será um prazer para a sua alma. A igreja pode se assentar. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos dê sabedoria, Pai, e entendimento a partir da ação do teu Espírito no nosso coração e na nossa mente. Que possamos sair transformados daqui nesta noite, Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Palavra oportuna para o tempo que nós estamos vivendo. Talvez um grande desafio para nós, e eu lembro algo que nunca sai da minha mente, quando eu era jovenzinho, na terrendade, por volta dos 17 anos, cheio de ímpeto no meu coração, eu já contei isso para vocês, eu me converti, e eu saía nas ruas com o jornalzinho da igreja, pregando para todo mundo, falando, desde aquela época eu já era chamado, né? E ia aqui, entregava jornal no ônibus, no consultório médico, em tudo quanto é lugar, e no meu coração batia aquela força que dizia assim: hoje nós somos 6 milhões de evangélicos,
E nós vivemos num país tão cheio de corrupção e problemas. Quando chegarmos a 60 milhões, 100 milhões de evangélicos, o país vai ser diferente. Vai acabar a corrupção, vai ser tudo maravilhoso, não vai ter violência, não vai ter abuso de criança, vai estar tudo maravilhoso. E o pior, que passaram-se, fazendo as contas, 37 anos desse tempo, e o que eu vejo é uma sociedade deteriorada. Uma sociedade em que os nossos políticos vivem, parece que numa bolha, num país diferente, onde para eles tudo é maravilhoso. E nós, reles, povo, cidadão, passando problema com hospital para dar luz, hospital para ter o cuidado do dia a dia, na escola, na segurança pública, e em várias situações nós vivemos passando esses problemas. Mas pastor, espera aí, será que Deus não está agindo na história? Por que os evangélicos se multiplicaram? A quantidade de pessoas que dizem o Senhor é o meu Senhor se multiplicou. Hoje você vê na internet, no Instagram, no YouTube, em onde você for, tem lá os evangélicos em todo lugar. Por que então a nossa sociedade continua tão fragilizada, com tantos escândalos e problemas que a gente vê? Pais que maltratam seus filhos, maridos, como eu vi essa semana, anteontem, deixou a ex-marido deixou a ex-mulher trancada numa casa, acorrentada na corrente, lá com a boca amordaçada. Que país nós estamos? Pior de tudo, quando a gente ouve pastor preso por pirâmide que roubava a igreja. Pastor que dormiu com a esposa do outro. Crente que diz que é crente, mas no final das contas está lá cometendo uma barbaridade de situações que não conseguem entrar na nossa mente. Será que esse povo não foi edificado pela palavra de Deus? Talvez sejam situações que vocês estejam pensando agora e fazendo aquele filme na cabeça enquanto eu falo, que vai passando, olha, essa situação, realmente isso eu já vi. Olha, isso aqui também é um absurdo. A forma com que o filho respondeu para o pai, a falta de amor em relação a isso, uma fechada na rua onde um mata o outro. Tudo isso a gente começa a olhar que a igreja esteve presente e tem transformado pessoas. Mas será que tem transformado no fundo do coração essas pessoas? Essas pessoas que são alcançadas pelo Evangelho estão mudando o seu coração, transformando o seu coração? Isso cabe a cada um de nós agir neste contexto. Porque quando a gente olha e fala que nós estamos caminhando com a nossa vida em casa, com os nossos filhos, que nós estamos caminhando no nosso trabalho, que nós estamos caminhando na igreja, eu pergunto, que legado você está deixando para aqueles com quem você está caminhando? O que você tem plantado no coração do seu filho para que ele seja no futuro? Será que daqui 20 anos, 30 anos, ele vai fazer parte desta estatística de que ele é um crente cujo fruto não representa Cristo? Esse é um desafio para nós, e essa é a questão que bate no nosso coração e nos faz questionar que tipo de homens e mulheres nós estamos formando. Homens e mulheres íntegros para a sociedade, formados à imagem de Deus, capazes de levar os valores do reino aonde eles estiverem? Porque eu digo uma coisa, se nós não transformarmos, não edificarmos o coração dos nossos filhos, se nós não edificarmos o coração do nosso irmão que está caminhando com nossa igreja, os ímpios se multiplicarão e a nossa nação, o nosso povo continuará sofrendo. E essa é parte da sabedoria bíblica.
que diz: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se também as transgressões. E quem são os ímpios? Essa é uma questão que a gente tem que parar. Porque a gente, para pensar, e a gente fala, porque os ímpios, mas quem são esses ímpios? Como que eles se multiplicam? Será que os ímpios são aqueles que pensam como diferente daquilo que eu penso? Será que eu bato um carimbo na pessoa que pensa diferente de mim e chamo ele de ímpio? São aqueles que têm uma ideologia diferente? E aí eu trago para o momento que nós estamos vivendo. Ímpio é aquele que vota naquele. Ímpio é aquele que vota naquele outro. Mas será que isso é ser ímpio? Será que ímpios são aqueles que participam de um certo grupo social daqueles que eu não participo e que eu não gosto? Quantas vezes a gente bate carimbo e chama as pessoas de ímpios? Necessariamente, talvez eles não sejam ímpios. Porque a Bíblia nos mostra, nos fala de quem são os ímpios. Ímpios são aqueles que não vivem, não seguem a sua vida segundo aquilo que o Senhor ensinou. Você quer saber se você é um ímpio ou você não é? É simples. Como que reflete o seu caminhar na vida? Você segue o que o Senhor Jesus ensinou? Você segue o caminho do reino de Deus? Ou você segue a vida segundo a sua própria vontade? Muitas vezes eu sigo segundo a minha vontade, numa impiedade, num caminho de impiedade, e ainda digo que o outro, que não pensa igual a mim, esse cara é um ímpio. Mas o ímpio não é esse. O ímpio é aquele que não consegue andar segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. E pode ser quem? Pode ser ímpio? Pode ser um líder religioso. Quantos líderes religiosos que são revestidos de santidade, mas na verdade são ímpios, são lobos vestidos em pele de ovelha que levam a igreja de Jesus Cristo para uma matadoura. São ímpios, mas não parecem ímpios. Pode ser alguém que usa sua posição para explorar, violentar e oprimir uma pessoa. Talvez um chefe, talvez um líder, talvez um marido, talvez um pai seja um ímpio, porque trata com violência e injustiça a sua esposa, a mulher, o filho. Pode ser alguém que causa injustiça e sofrimento na sociedade. Botamos um selo de santidade numa ideologia, num líder político, mas não temos a capacidade de olhar para o que ele anda fazendo. Se ele anda segundo a palavra do Senhor, amém, graças a Deus. Mas se ele não anda segundo a palavra do Senhor, independente da sua ideologia, ele está andando nos caminhos da impiedade. O que eu quero deixar claro é que a aparência da pessoa não define ela como ímpio. Mas a impiedade é um caminho. E o caminho que ela adota, isso mostra quem ela é. Deixa de lado essa arma de acusação do outro. De olhar para o outro e falar porque ela não é igual a você, porque ela não pensa igual a você, ela é ímpio. Não, é ímpia. Não. Nós temos que olhar para a nossa vida e olhar e falar que caminhos que eu estou adotando na minha vida. Essa palavra de Provérbios não é para apontar o dedo, falar de influência, de poder, não é para trazer a acusação de impiedade sobre o outro, mas é deixar claro para todos nós qual que é o caminho da impiedade. Porque aqueles que andam no caminho da impiedade multiplicam essa impunidade, essa impiedade na sociedade. Aqueles que andam no pecado vivem do pecado, da opressão, da violência. Multiplica isso na sociedade. E isso é muito simples de perceber. Quanto mais a gente normaliza o caminho de impiedade,
mais ela passa a fazer parte da nossa caminhada. Isso é muito simples. É muito simples de olhar situações como essa. Eu tenho falado aqui de forma constante. O ímpio é aquele que rouba o outro. Quando eu roubo o outro e falo que isso é coisa do brasileiro, que leva vantagem e tudo, isso é uma impiedade normalizada. Aquele que leva o troco para casa, porque o outro não percebeu que deu a mais. Aquele que come no supermercado e joga, não passa no caixa. Aquele que fura a fila para passar na frente de todo mundo. Aquele que para na vaga do deficiente e do idoso. Está lá, né? Tem espaço? Não tem. Ah, mas eu não quero nem saber, eu preciso parar. E para lá. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com a nossa caminhada. Olha a questão que é evidente para todos nós, não tem ninguém que está à parte disso sem conhecer. Os escândalos do INSS e do Banco Master, a classe política tentando normalizar dois rombos absurdos na sua sociedade. E quem paga? Cada um de nós, que tem que pagar imposto cada vez mais pesado. Vamos normalizar, vamos deixar esse lado e aqui. E não é um lado ideológico ou outro, não. Todos os lados estão envolvidos. Hoje, num momento de descanso em casa, eu assisti um vídeo chamado de um canal chamado Sputnik. Muito legal. Tenho gostado do que está lá, ele não é ideológico. E ele estava falando da Zona Franca de Manaus, né? Desde a história da formação da Zona Franca de Manaus até hoje e o principal problema. Ali, para resumir a questão, ali uma questão de impostos favorece grandes empresas. E não só grandes empresas, grandes grupos políticos que controlam aquele local. Dá um rombo anual para o Brasil em impostos de mais ou menos 8 bilhões de reais. Tudo legalizado segundo a lei. Mas quando a gente olha para a situação, gente, tudo bem, não tem problema, vamos manter, porque o nosso país, vamos manter essa situação de prejuízo para a nossa nação, porque os grupos políticos entendem que isso é bom para o país. Isso é normalizar a situação de impiedade. E aí você pode falar para mim, tudo bem, pastor? Qual que é o resultado dessa normalização? Qual que é o resultado de falar tudo bem para a impiedade, tudo bem para o pecado? O resultado disso é a opressão e o sofrimento do povo. Quando os ímpios se multiplicam, multiplica-se as transgressões. E quanto mais transgressão, quanto mais pecado, mais o sofrimento do povo. Essa é uma péssima notícia para a nossa vida. Mas não se preocupe, eu tenho uma boa notícia. Deus está no controle. Verso 16, parte B. Mas os justos verão a ruína deles, dos ímpios. Pastor, deixa estar, pastor. Como que é? Deixa estar, jacaré, a lagoa há de secar, dizia minha avó. Deixa estar, o ímpio vai pagar o preço. A justiça de Deus vai vir como fogo sobre a vida daqueles que são ímpios. Nós veremos a ruína daqueles que são contra o povo de Deus. Se fizerem uma corte na internet, vão dizer que eu sou pentecostal. Então, não. O que eu estou falando é que muitas vezes isso passa no coração do ser humano. Eu vejo a injustiça e eu quero a minha justiça sobre a vida daquela pessoa. Porque eu quero ter o controle daquilo
que eu preciso fazer para que a injustiça seja impedida. O que esse verso está dizendo é que a gente não precisa de se desesperar em fazer a nossa própria justiça em cima dele. Deus cuida da história. É dele, é da ação de Deus o cumprimento da sua justiça na humanidade. Não cabe a mim julgar dentro do meu espaço e do meu tempo, entendendo que, como eu acho que Deus não agiu como deveria agir, então eu ajo no lugar de Deus, condenando e julgando e condenando o outro. O que Deus quer falar para nós é que Deus tem o controle da história. Independente da nossa ação ou inação, da nossa omissão, independente do que nós fizermos, o Senhor vai agir de forma justa na história. Aquele que é ímpio vai ser julgado por Deus. Aquele que é temente a Deus vai ser julgado por Deus. Todos nós estamos debaixo da história. Aí você pode perguntar, mas Deus não está agindo. Eu queria ver hoje a justiça, aquele que roubou, ele ser preso. Você lembra de Jonas? Lembra de Jonas, do livro de Jonas? Jonas era um profeta de Deus. E Deus disse para Jonas, Jonas, vai lá na cidade de Nínive e prega a minha palavra. Jonas falou, não, lá para Nínive eu não vou, o pessoal lá é mau. Eu sei que se eu for lá naquela cidade, o Senhor não vai julgar, o Senhor vai perdoar. Deus disse, Jonas, eu mandei você ir, vai. Jonas relutou. Alguns dizem que é uma grande baleia, outros dizem que é um grande peixe. Mas o que é certo é o seguinte, Jonas não queria ir, porque ele sabia que a vontade de Deus não era o derramamento da justiça e queimar no fogo do inferno. Deus queria misericórdia para aquele ímpio, para aquela cidade ímpia. Isso não significa que Deus não gosta da justiça, que Deus é injusto. Não, Deus é justo. Deus quer a sua justiça, mas Deus age de forma soberana e misericordiosa. E talvez nós estejamos na nossa caminhada querendo assumir o controle e julgar e dar misericórdia àquele que nós queremos, sem confiar na ação de Deus, na história e na nossa vida. Não podemos permitir a normalização da corrupção. Não podemos ficar calados, senão é capaz de nos tornarmos corruptos também. Que a mentira generalizada também não nos faça mentir, já que todo mundo mente. Que a violência ao nosso redor não nos torne violentos também. Que a polarização não nos faça perder o amor ao próximo. Nossa esperança não está em ver a ruína de quem consideramos perverso. Nossa esperança está em saber que Deus continua justo, soberano e atuando na história. É isso que tem que estar dentro do nosso coração. Quando a gente vê a situação do nosso país, na dificuldade que nós vivemos, na sociedade perversa que ela tem se formado, nós não temos que pensar, Deus perdeu o controle. Nós temos que pensar, o Senhor está no controle, mas eu tenho a minha responsabilidade nesse problema. Pastor, você está dizendo que eu sou culpado por tudo isso? O senhor vai colocar essa culpa nas minhas costas, que eu sou culpado pela sociedade que está aí? Olha o que a sabedoria de Deus diz. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Como que a gente contribui com a impiedade? Quando a gente não discipula e não ensina nosso filho. Quando a gente passa pano naquilo que o nosso filho está fazendo de errado e a gente não disciplina, a gente não ensina. Quando a gente deixa de formar as pessoas que estão caminhando conosco. Dentro da igreja, papel da igreja.
Eu tenho esperança, sim, ainda continuo com a esperança que a transformação da nossa sociedade parte daqui de dentro da igreja. Quando eu ensino meu irmão que ele não amar o outro, isso não constrói para o reino de Deus. Isso é sabedoria, isso é corrigir, isso é disciplinar. Você quer ver uma sociedade saudável amanhã? Forme pessoas com caráter de Cristo hoje. Quando a gente vem aqui e ora para a Laurinha, para a Bela, para o Lucas, quando a gente vem aqui e faz isso, o que nós estamos fazendo é discipulando, para que no futuro elas sejam parecidas com Cristo, que elas vivam segundo o reino de Deus. Quando nós chamamos os jovens da igreja e vamos fazer um grupo de discipulado, vamos caminhar junto, para que nós nos assemelhemos a Cristo nas nossas atitudes cotidianas, nós estamos preparando uma sociedade que não seja corrupta, ímpia no futuro. Quando a gente forma um pequeno grupo de discipulado, de irmãos da igreja, que querem conhecer a Cristo, entregar o seu coração a Cristo, querem deixar uma vida de impiedade, nós estamos ensinando a igreja no caminho do Senhor. Quando a gente fecha os olhos ao ensino, quando a gente fecha os olhos à disciplina, nós estamos abrindo a possibilidade de no futuro a sociedade ser pior do que nós estamos vivendo. A correção não é violência. A disciplina não é violência. O discipulado não é imposição, ele é formação. Ajuda cada um de nós a discernir a palavra de Deus e os caminhos que nós estamos andando. Pode ser cansativo disciplinar. Quem é mãe aqui? Eu acho que você já ouviu. Eu estou cansada de falar. Eu já ouvi minha mãe falar isso. Eu estou cansada de dizer que não pode. Eu estou cansada de te ensinar. Eu estou cansada. Corrigir é cansativo. Eu não vou deixar os pais de fora. Ô pais, cansa, né, pais? Apesar de muitos dizem que quem é durona é a mãe, né, seu Zé? O pai também tem o seu espaço ali. É cansativo. Mas é preciso corrigir. Já que a gente está falando de canseira, esforço, eu fiz uma ilustração na minha cabeça assim. Disciplinar e ensinar é como o agricultor que joga a semente, né? Vai fazer a semeadura dele. Quando ele pega a semente e joga no chão, aquela terra pura, sem nenhum verdezinho, tudo cor de terra marronzinho, dá uma canseira. Eu imagino ficar lá, nunca trabalhei na roça, mas ficar lá o dia inteiro, baixado, para cavar buraco no chão, cansa. E todo dia tem que ir lá e jogar água. E tem que esperar o tempo passar. Mas ele faz isso não com o olhar no chão, porque senão ele desistiria. Mas ele faz isso com o olhar lá na frente. É isso que nós somos chamados a fazer com os nossos filhos. Um tempo difícil agora, de plantio, de semeadura, de dureza, de crise, de bronca, de eu não aceito, que não gosto, que não é assim, que eu quero meu celular, que eu quero sair à noite, Mas você tem que ser firme, ensinar nos caminhos do Senhor, não com o olho na pá que você põe na terra agora, mas com o olho no fruto que Ele vai dar lá na frente. Não só para o seu descanso, para a sua tranquilidade, mas que vai ser um cidadão que lá no futuro vai ser paz para toda a nossa sociedade. A transformação social começa também pela formação de caráter. Não dá para exigir que a liderança do nosso país, a liderança política, empresarial, ou seja, qual for, não dá para exigir dela que ela seja melhor do que ela é. O que nós precisamos fazer é começar a transformar o caráter daqueles que vão chegar naquele ponto.
para que ele chegue lá com o caráter transformado, para que essa fase de pessoas com dificuldade de caráter, com caminhos de impiedade, que elas possam dar espaço àquelas pessoas que servem, caminham e vivem segundo o Senhor Jesus Cristo. Quando homens e mulheres formados pelo Evangelho ocuparem diferentes espaços da sociedade, que eles possam fazer com justiça, verdade, responsabilidade e integridade. O que o Senhor nos chama hoje e o que Ele nos pergunta hoje: que tipo de pessoas nós queremos formar dentro da nossa igreja? Que esteja no nosso coração, queremos formar pessoas com o caráter de Jesus Cristo, para que a nossa sociedade possa ser transformada e a impiedade, a perversidade, o mal possa ser erradicado do nosso meio. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor não só olha para nós com amor, mas o Senhor olha para nós também, meu Pai, com o olhar de um pai que corrige os seus filhos. Pai, que não sejam as minhas palavras ou a minha eloquência, Pai, que venha mudar o coração da Tua igreja. Porque se for palavra de homem, meu Pai, isso passa. Como se fosse o recebimento de um livro que a gente recebe com alegria, põe na gaveta, lê, mas deixa ali de lado. O que pedimos a Ti, Senhor, é que o Teu Espírito, Senhor, mude a nossa mente e o nosso coração. Que nós passemos, meu Pai, a olhar diferente, Senhor, para as nossas atitudes. E entender, meu Pai, a nossa responsabilidade em ensinar no caminho os nossos filhos. E ensinar no caminho, meu Pai, aquele que se achega ao Teu reino. Para que possamos ser sal e luz nesse mundo. Para que um dia, Senhor, quando o Senhor voltar, o Senhor possa se alegrar com a Tua igreja, que dá fruto, que dá bom fruto e que glorifica o Senhor, a Deus, com toda a sua vida. Muito obrigado, Senhor, a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém.